Olá, mulheres queridas! Estamos juntas mais uma vez aqui no Devocional Together, começando a semana com uma palavra para abençoar a tua vida. E eu gostaria muito de compartilhar contigo algo que o Senhor tem falado ao meu coração, algo que o Senhor tem me mostrado, né? E visto em muitos lugares. E eu realmente quis compartilhar essa palavra com você para que você não seja mais uma mulher que possa ser enganada por Satanás e tomar um lugar que não é seu. Então, diante disso, eu gostaria de compartilhar a história que está lá em 1 Reis, capítulo 21, que a Bíblia nos conta então que Acabe, o rei de Israel, um rei mau, né, um rei que não era segundo o coração de Deus e que tinha atitudes e decisões terríveis diante do Senhor. Acabe, ele quis comprar uma videira que estava exatamente ao lado do seu palácio. Essa videira era a videira de Nabote. Porém, Nabote não quis vendê-la porque era como uma herança da sua família. Então, a palavra de Deus fala que Acabe foi para casa, indignado, aborrecido por causa da resposta de Nabote, foi deitar-se, virou o rosto para o lado e não quis comer. Quando Jezabel viu isso, perguntou para ele: qual é o teu problema? E ele disse, né, Nabote não quis me vender a videira. E aí Jezabel diz para ele assim: acaso tu não é o rei de Israel? Te levanta, come e deixa que eu vou conseguir para você a videira de Nabote. Então ela pega e escreve uma carta dando instruções às autoridades e líderes da cidade onde Nabote morava, dizendo para que apregoasse um jejum e que colocasse Nabote num lugar de destaque na reunião dessas pessoas na cidade. Ela instrui também nessa carta que duas pessoas levantassem falso testemunho contra Nabote. Mas a palavra de Deus diz que homens de mau caráter levantaram então uma acusação contra Nabote, acusando Nabote de amaldiçoar Deus. Pegaram Nabote, tiraram daquele lugar e apedrejaram ele até a morte. Sabendo disso, né, porque o pessoal trouxe a resposta a Jezabel, Jezabel pegou e falou para Acabe: vai lá, toma posse, porque eu lhe disse que a videira seria sua. E você pode continuar lendo tudo que Deus trouxe através da vida de Elias em resposta a essa decisão de Acabe, depois ali a partir do versículo 20. Mas eu gostaria de parar aqui e trazer uma palavra sobre o teu coração. Não importa, mulher, não importa o que você esteja vivendo sobre as decisões e atitudes do seu marido. Talvez até aqui você esteja vivendo com um marido emocional, um marido que não tem decisões e autoridade para resolver problemas dentro da sua casa. Mas eu quero lhe dizer, mulher, que ainda assim você não pode ser quem toma as decisões do seu lar. Nós estamos vendo aqui que Jezabel tomou uma decisão, fez uma carta, pegou o seu anel, selou a carta, uma carta de mentira, uma carta de decisão de morte, né? Uma conspiração de morte, para que então Acabe pudesse tomar a videira para si. E todas as vezes que nós passamos a autoridade e a decisão dos nossos maridos, nós estamos decidindo um governo de morte sobre o nosso lar. A palavra de Deus fala que Jezabel foi morta, foi comida pelos cachorros, e tudo isso foi decretado por Deus para sua casa. Acabe também recebeu uma sentença de morte, onde a sua descendência seria morta por causa das suas decisões e também por causa da falta delas. Porque todas as vezes que nós mulheres assumimos é, o lugar onde Deus trouxe para que os nossos maridos tomem as decisões e tomem a autoridade, nós estamos debaixo de um governo de morte.
Débora, tu não sabe o que que eu tenho passado, tu não sabe a falta de decisão do meu marido, né? Então eu tenho sofrido com isso. Eu sei como agir, eu sei como proceder e tenho feito porque o meu marido não tem feito. Mesmo assim, mesmo assim, mulher, eu quero te convidar a estar debaixo e submetida das decisões de Deus. Talvez tenha faltado isso ao seu marido, talvez o seu marido tenha se recolhido e virado o rosto. Mesmo assim, eu quero te trazer a instrução de Deus de obedecer ao Senhor em todo tempo e não tomar a frente, porque quando uma mulher toma o governo da sua casa, tendo um marido ali, tendo uma figura ali, né, de marido, de sacerdote, mesmo que ele não assuma o seu lugar, essa figura está ali e você passa dela, você sai do lugar que você foi chamada a estar e toma as decisões, esse governo é um governo de morte. Esse governo é um governo que não vai trazer frutos. E a sua casa, mulher, a sua vida e a sua família foi chamada para trazer frutos e frutos que permaneçam. Eu conheço muita casa que não tem frutificado. Eu conheço muitas vidas que não têm frutificado porque o governo tem sido um governo de morte, um governo que não tem sido de homens, de maridos, de sacerdote. E a mulher não tem descansado sob a palavra do Senhor. Eu quero te incentivar a jejuar e a orar para que Deus traga sabedoria para o seu marido, traga sabedoria e autoridade sobre o coração do seu marido, mas nunca ultrapasse o lugar que foi destinado a ele. Porque quando nós ultrapassamos esse lugar, é um governo de estagnação, é um governo de infrutífero, e lá na frente, então, nós vamos ver que é um governo de morte. Quantas mulheres têm passado desse lugar, têm feito coisas mirabolantes para Deus, mas a sua casa é infrutífera, a sua casa tem sido uma casa de governo de morte, porque em vez dessa mulher se empenhar a levantar o seu marido, a fortificar esse homem, ser essa ajudadora idônea, ela tem se colocado acima dele. E esse lar tem sido um lar infrutífero. Mulher, não toma posição que não é tua. Não esteja nesse lugar que Deus chamou para o seu marido estar. Por causa de uma ansiedade, por causa de sabe, até um desespero que a gente acaba entrando, porque a gente quer ver as coisas sendo resolvidas, a gente quer ver os frutos sendo colhidos, sendo gerados, mas você foi gerada para trazer sabedoria ao coração do seu marido, tá? Através das suas orações, não através das suas ações. Porque quando nós ultrapassamos esse lugar é de morte, como a palavra mostra aqui, através da vida de Jezabel. Uma mulher que ultrapassava todos os limites, que tomava a frente sem ser chamada e que causou tudo isso na vida e na família dela e de Acabe. Acabe devia ter dito para ela: não, Jezabel, não faça isso. Eu vou me recompor aqui e já vou, né, superar isso e o Senhor proverá. Mas Acabe também se colocou naquele lugar de omissão. Mesmo que você esteja num lugar de omissão, mulher, da vez do seu marido, não ultrapasse o lugar que Deus te destinou. Amém? Que essa palavra seja uma bênção sobre a tua vida. Entregue a direção da sua casa ao Senhor, em nome de Jesus. E até semana que vem, no próximo vídeo.